Bem sei que a maneira dos sensitivos se expressarem e o desdobramento dos episódios provocam essa hipótese, mas ajuntarei, há fatores que nos levam a formular reservas sobre esse ponto. Esses fatores não são de molde a eliminá-la, mas levam-nos a retificá-la, tal como passamos a fazer. As nossas reservas podem resumir-se em uma só objeção: se a hipótese mediante a qual a sensitiva aure diretamente nos objetos psicometrados os acontecimentos que revela é insustentável sempre que se trate de acontecimentos humanos, deverá então, e por isso mesmo, insustentável ser quando se trate de acontecimentos geológicos, paleozoicos, arqueológicos, verificados com o dito objeto. Em suma, se no primeiro caso a hipótese é errônea, no segundo não poderia ser verdadeira, ou por outra, se os fatos naturais imprimem na matéria a própria história, o mesmo deveria dar-se com os fatos humanos. Daí se segue que, se devêssemos considerar como demonstrado que este último fenômeno jamais se verifica, teríamos consequentemente de opinar pela sua impossibilidade, em relação aos fenômenos de ordem material. Impossível libertar-nos das duas pontas desse dilema, a não ser admitindo, ao menos parcialmente, que os acontecimentos humanos também registram a própria história na matéria, ou seja, que há igualmente circunstâncias nas quais o sensitivo extrai da aura do objeto psicometrado uma parte dos acontecimentos humanos revelados, enquanto a outra parte, a inexplicável por esta hipótese, por atinente a acontecimentos anteriores à posse do objeto, seria tirada da subconsciência do consulente, graças à relação telepática estabelecida por intermédio do mesmo objeto. Assim me exprimindo, não ignoro que esse expediente, de recorrer a duas hipóteses para explicar um grupo homogêneo de fatos, aberra dos métodos de investigação científica, mas, confesso não ver como, de outro modo, evitar o inconveniente, quando as circunstâncias se apresentam, como nesse caso, confusas e misteriosas, a mais não poderem ser. Ao demais, não é impossível que as duas hipóteses possam, em última análise, reduzir-se a uma só hipótese, tal como demonstrarei dentro em breve. Para o momento, não é ocioso perguntar a que outra hipótese se poderia recorrer, para não admitir a possibilidade do registro da própria história pelo objeto. Nesse caso, a única hipótese plausível e aplicável aos fatos de que nos ocupamos seria aquela apelada para os fatos precedentemente expostos, mediante a qual, em todas as circunstâncias nos defrontaríamos com um fenômeno de relação telepática ou telestésica, à distância. Apenas, com relação aos episódios precedentes, era sempre mais lícito imaginar que a relação se verificou, algumas vezes, com entidades falecidas, ou ainda com animais e organismos vegetais, ao passo que no caso vertente importaria supor que essa relação se estabeleceu por um processo supranormal de informações. Pois que o seja. Mas, que processo, ou por que meio? Com que ambiência transcendental se verificaria, nesse caso, a suposta relação? Evidente que, em tais circunstâncias, o enigma dessa relação surge infinitamente mais misterioso do que nos casos precedentes. Nem dele se poderia fornecer explicação qualquer, senão utilizando as hipóteses forjadas por ocultistas e teósofos, os primeiros insinuando o postulado dos clichês astrais e os segundos o das impressões do acaso, hipóteses audaciosas, sem dúvida, mas únicas capazes de explicar o mistério, de qualquer forma. E como essas denominações correspondem, em suma, ao que Mies chama ambiente metaetérico, talvez fosse melhor nos atermos a esta última fórmula, que nos parece cientificamente mais aceitável. Isto posto, vale a pena perguntar se não devemos encarar quase como uma necessidade metafísica esse postulado da existência de um ambiente metaetérico, receptor e conservador de todas as vibrações constitutivas da atividade universal. Por mim, sou levado a responder afirmativamente, notando que, da mesma forma por que os físicos astrônomos são levados a admitir que as vibrações luminosas percorrem o espaço infinito sem jamais se extinguirem, assim também se poderia admitir a persistência virtual de toda forma de vibrações cósmicas. E como, além de tudo, os estados da matéria e as vicissitudes dos organismos vivos se resumem numa sucessão de vibrações sui generis do éter, conclui-se que eles devem continuar a existir no estado virtual ou potencial, em uma ambiência qualquer chamada por Mies metaetérica de onde os sensitivos poderiam extraí-los e interpretá-los, graças à relação estabelecida entre eles de ambiência receptora. Para nos servirmos de uma comparação, deveríamos dizer,
Assim como os imperceptíveis sinais impressos pela voz humana em discos fonográficos têm a virtude de evocar integralmente a voz que os produziu, logo que a agulha estabelece a relação entre o disco e o mecanismo motor, assim também as vibrações infinitesimais, impressas no ambiente metatérico pelos adventos, teriam a virtude de evocar os mesmos adventos, desde que o objeto psicometrável estabelecesse a relação entre a subconsciência do sensitivo e o ambiente metatérico. Do ponto de vista científico e filosófico, essa hipótese nada teria de ilegítima. Do ponto de vista metapsíquico, seria ela de natureza a explicar, até certo ponto, os fenômenos psicométricos da ordem dos que nos ocupam, sem que haja necessidade de recorrer àquela outra mediante a qual os objetos contêm a sua própria história. Eu disse até certo ponto, de vez que, ainda assim, uns tantos detalhes ficariam em meia penumbra, assaz embaraçosa. Não conseguiríamos avizinhar-nos da solução do enigma senão fazendo uma retificação a essa mesma hipótese, retificação que, aparentemente ligeira, não deixa de acarretar consequências teóricas imensuráveis, tanto do ponto de vista científico, quanto do filosófico. Consistiria essa retificação em supormos que o meio pelo qual os sensitivos entram em relação, ao invés de ser uma ambiência metaetérica, mais ou menos hipotética, seja o próprio éter. Vejamos a que deduções nos levaria a esta variante. Sabe-se que o éter, que não é mais matéria, na acepção vulgar da palavra, de vez que não é atômico, não oferece resistência qualquer à translação dos astros nem está sujeito à lei de gravitação, ocupa os espaços interplanetários do universo e interpenetra tanto a matéria inanimada quanto os organismos vivos, o que vale admiti-lo como onipresente. Ora, essa noção não pode deixar de impressionar a quantos tenham uma mentalidade filosófica, visto ser a onipresença o primeiro atributo da divindade. Se houvermos de reconhecer, depois, que o éter tem a propriedade de receber e conservar todas as vibrações constitutivas da atividade universal, tê-lo-emos, assim, revelado o onisciente. E a onisciência é o segundo atributo da divindade. Quanto ao terceiro atributo divino, que é a onipotência, não é mais que uma consequência necessária dos outros dois, o que leva a pensar que o éter integraria em si todos os atributos da divindade. Uma vez chegados a este ponto, não nos restaria mais que deferir, logicamente, ao éter a autoonisciência, para que ele se tornasse Deus. E, na verdade, como recusar essa autoconsciência a um ser infinito, imaterial, portanto espiritual, onipresente, onisciente, onipotente? Não estão aí os atributos que a filosófica e necessariamente se subentendem numa inteligência infinita. Daí se concluiria que os sensitivos psicometras entram em relação com o estado, com o aspecto, ou manifestação da atividade divina, conclusão que não deve ser havida por irreverente, pois se o éter interpenetra como indubitavelmente sucede todos os organismos vivos, Deus está, então, já imanente nas suas criaturas, ou, em outros termos, nós estamos em comunhão permanente com a divindade. Seja como for, a teoria do éter-Deus não é nova, pois remonta aos estoicos. Os professores Lodge, Dolbear e o Dr. Coney a ela se referiram recentemente, enquanto um escolástico anglicano, o Rev. John Pageauque, desenvolveu magistralmente o assunto com todas as suas consequências filosóficas e religiosas. A aceitação dessa teoria teria como primeira consequência a conciliação dos sistemas materialistas e espiritualistas entre si, tornando inteligível e mesmo teísta a concepção de Atman sobre o inconsciente universal. Mas, acima de tudo, ela traria o complemento necessário à grandiosa concepção monística do universo. Reviveria, Descartes, o sistema filosófico de Haeckel, sem que fosse preciso retocá-lo, a não ser para adicionar-lhe esta simples fórmula: o éter é Deus. Nessas condições, entre a hipótese em questão que, uma vez retificada, não deixaria de ser a que considera o objeto capaz de reconstituir a sua história e a outra mediante a qual esse objeto nada revelaria, mas, tão somente serviria para estabelecer a relação entre o sensitivo e as pessoas vivas ou mortas, ou ainda com a ambiência metaetérica informadora. A conciliação e a unificação se possibilitariam sobre a base comum da relação necessária à percepção e interpretação dos sistemas vibratórios, que interessam ao consulente. De fato, assim como para evocar a história de uma pessoa viva é necessário apresentar ao sensitivo um objeto que houvesse pertencido a essa pessoa, sob pena de se não verificar o fenômeno, assim também, para evocar a história de uma pessoa morta é preciso um objeto que lhe houvesse pertencido,
sob pena de não se verificar a relação com o espírito desencarnado. Do mesmo modo, para conhecer a história de um bloco de pedra, faz-se necessário um fragmento desse bloco, sob pena de não se poder estabelecer a relação entre o sensitivo e o meio etérico que registrou o sistema vibratório correspondente aos fatos perquiridos. Resumindo, a conciliação e unificação das duas hipóteses consistiria no seguinte, que, no caso de objetos reveladores da própria história, não se trata, absolutamente, de matéria inanimada a revelar vicissitudes, mas sempre de um fenômeno de relação telestésica, que se daria com o éter onipresente, e, por consequência, imanente no objeto psicometrado, o que é uma solução muito diferente da outra, posto não mude a manifestação aparente dos fatos. Socorrendo-nos dessa interpretação para aplicá-la aos fenômenos aqui examinados, seria fácil conceber que, quando o sensitivo extrai do objeto o conhecimento das vicissitudes humanas, pode comportar-se de duas diferentes maneiras, primeiro retirando uma parte dos apontamentos da ambiência etérica contida no objeto, e segundo alindo a outra parte na subconsciência do consulente. Então, toda vez que o sensitivo revela incidentes produzidos durante o período em que o objeto esteve em poder do consulente, é força supor que não houve relação com a subconsciência do consulente, mas tão somente percepção e interpretação das vibrações etéricas, latentes no objeto. Ao contrário, toda vez que o sensitivo revela episódios anteriores ou posteriores à posse do consulente, devemos pensar que uma relação telepática se produziu entre sensitivo e consulente. Dito isto, parece-me haver nitidamente traçado as modalidades de uma manifestação fenomênica capaz de unificar as duas hipóteses concorrentes, isto é, que em todos os casos não deixa de haver uma relação telepática ou telestésica estabelecida, seja com a subconsciência de um vivo, com a entidade de um morto, com individualidades animais, com organismos vegetais, ou seja, finalmente, com o éter receptor e conservador dos sistemas de vibrações cósmico-psíquicas, que constituem a essência do universo. 7 graus Celsius ASO este, respigamo-lo na obra já citada do professor Denton, pág. 169. O exemplo que ele nos faculta é análogo ao precedente, no qual o objeto conta sua própria história, com a só diferença de as primeiras impressões da sensitiva se referirem às atuais condições da localidade de onde provinha o objeto psicometrado, para reportar-se depois a épocas mais prístinas, da sua história geológica. Eis como se exprime o Sr. Denton: juntei numa caixa 24 objetos diferentes, todos embrulhados em papel idêntico, de sorte que não pudessem ser distinguidos uns dos outros, ao menos pela visão normal. A Sra. Denton tomou de um desses embrulhos, cujo conteúdo ninguém pudera adivinhar, e começou a descrever assim o que via e sentia. Difícil me seria dizer se estou à superfície ou abaixo do solo. Parece que me encontro em uma caverna, mas a verdade é que não experimento arrepios de frio, próprios de tais lugares. E se estou, de fato, em uma caverna, ela é bem espaçosa. Sim. Agora vejo que é precisamente uma caverna, posto que a denominação não se adapte muito bem ao nosso caso, ainda porque a luz solar aí penetra por larga fenda. O que não compreendo bem é como pude aí penetrar, uma vez que me não sinto firmada no solo, antes tenho a impressão de flutuar na água. Em água também me parecem envolvidas as rochas circundantes. Agora percebo, pouco a pouco, que o mar penetra pela fenda. Há, por dois lados, altas colunas de pedra. Caminhando para o interior, maior sombra. Na entrada, as colunas eram curtas, não atingiam a abóbada. Que prazer explorá-la num barco. Somos como que empolgados por uma sensação de grandeza e beleza que poucos sítios poderão, como este, oferecer. A fenda é assaz larga e o mar a inunda inteiramente. As colunas não estão regularmente dispostas, mas também não são desiguais e de formas irregulares, como geralmente se dá com as rochas. Estas colunas lembram uma fotografia da Gruta de Fingal. Diviso agora uma grande ave e ouço agudos gritos de outras muitas. Que poderão elas procurar sobre estas rochas nuas, onde não há traço de vegetação? Ah! Vem repousar sobre as colunas. Suponho que estas imensas abóbadas foram bem maiores e parece-me ouvir o terrível estrondo de sua queda no mar. A gruta curvava-se para a direita, até encontrar uma outra terra. Era, então, de uma magnificência extraordinária e esta atual beleza mal se compara do passado. 2 vezes mais ampla, então, o que aqui resta não é mais que o primitivo fundo. Nas águas do mar,
A certa distância da costa, elevam-se ainda várias colunas que pertenceram à primitiva gruta. Nessa época, ao derredor, era tudo terra firme e acima delas se prolongava a gruta posterior e parcialmente desmoronada no mar. Conforme as minhas impressões, não foi ela coberta pelas águas e, sim, precipitada, posto que pudesse desagregar-se, em parte diminuta, pela ação corrosiva das vagas. Os tremores de terra sacudiram terrivelmente por longo tempo este solo agora estabilizado. Eu como que o vejo emergir e submergir em toda uma vasta extensão. Não sei como este fenômeno se me torna concebível, mas o caso é que o percebo. Em torno da gruta existem várias ilhas, que são os últimos restos de um grande trato de terras agora submersas. Algumas destas ilhas são picos de antigas montanhas. Aberto o embrulho, verificou-se conter uma lasca de basalto, retirada da gruta de Fingal. Ilha de Estafa, o professor tentou, que jamais visitara essa gruta, houve de recorrer a obras especiais para certificar-se da identidade dos apontamentos e verificar que, se a sensitiva houvesse visitado em pessoa tais lugares, deles não daria mais exata descrição. Por outro lado, ele consultou uma monografia geológica sobre a ilha de Estafa e reconheceu que os sedimentos aluvianos existentes nas Hébridas, bem como a orientação de antigos restos de rochas, deixavam presumir que em época remotíssimas todas as ilhas do arquipélago deviam formar um corpo único, ligado ao continente, ao revelar a sensitiva. Todavia, a opinião do autor da monografia diverge da expressa pela sensitiva quanto à causa da emersão dessas terras, atribuída pelo geólogo à ação corrosiva das ondas e não a cataclismo telúrico. Para esclarecimento teórico desse caso, eu remeto o leitor aos comentários editados ao caso precedente, que é da mesma índole, salvo a circunstância de ter tido objeto psicometrado o efeito inicial de provocar na sensitiva a relação por consequência a visão telestésica com a região de sua proveniência. Do ponto de vista probatório, é oportuno insistir na particularidade de estar o objeto psicometrado devidamente embrulhado em papel, e de haver sido tomado num grupo de 24 embrulhos idênticos. Nem a sensitiva nem as pessoas presentes poderiam, portanto, adivinhar-lhe o conteúdo. O só fato de haver identificado imediatamente o objeto, é por si mesmo assaz notável. Além disso, a descrição da sensitiva comportava informes ignorados do marido e, entretanto, verídicos. Quanto ao desacordo de opinião entre o geólogo e a sensitiva, no concernente à causa provável da emersão do terreno, confessarei que a mim me parece mais verossímil a hipótese da sensitiva. 8 graus Celsius azoto meio do precitado livro, apague. 98. Trata-se de um incidente típico de visualização paleozoica, com identificação da sensitiva com o animal evocado. Eis o que diz o professor Denton. Destaquei de uma tromba de mastodonte um pequeno fragmento e faceteio de tal modo que ninguém poderia reconhecer o que fosse. Seu diâmetro regulava 3/10 de polegada por 2/10 de espessura. A tromba tinha sido encontrada em uma escavação, a 30 pés de profundidade, por pesquisadores de minério de chumbo, nos arredores de Hazel Green, Wisconsin. A sensitiva, senhora Denton, sem que pudesse ver o objeto e dele formar qualquer ideia, começou por dizer: tenho a impressão de tratar-se de restos de um animal gigantesco qualquer, talvez pedaço de um dente. Reconheço-me um animal monstruoso, de pernas vigorosas, a cabeça algo tolhida nos seus movimentos e um corpo colossal. Dirijo-me agora para as margens de um rio, a fim de nele me desalterar. As mandíbulas pesam-me tanto que mal posso falar. Também poderia dizer que marcho a 4 patas. Ouço urros que me chegam das selvas e como que me sinto impelida a corresponder-lhes. Tenho as orelhas enormemente dilatadas, orelhas que se diria serem de couro, e, quando movo a cabeça, elas castigam meu focinho. A pequena distância existem animais idênticos a mim, porém muito mais velhos. Sinto-me embaraçada para falar com estas pesadas mandíbulas de cor escura. Vejo um de meus semelhantes muito velho, que mal se pode locomover, bem como outros muito novos e todos formamos um rebanho. Verifico poder mover de modo estranho, isto é, para cima, o lábio superior. Curioso, isto. Aqui há uma planta mais alta que a minha cabeça, o seu tronco é da grossura do meu braço, muito fibroso, adocicado e tenro, de sabor que lembra o do milho verde, porém mais doce. Pergunta o professor Denton, esse o sabor que a planta teria para uma criatura humana? E a sensitiva responde, oh, não, para nós seria muito desagradável, absolutamente intragável. E dizendo fez com os lábios um esgar de nojo.
O professor Denton assim comenta o relatório: a completa identificação dos sensitivos com a coisa ou animal psicometrados, cuja influência os penetra, constitui fato dos mais notáveis em nossas experiências. Ele esclarece com a luzes novas alguns dos problemas mais misteriosos da natureza. Algumas formas de demência também apresentam essa condição do espírito, a revelar-se dominado e quase suplantado pelas influências que o invadem, a ponto de perder a consciência de si mesmo para transformar-se num instrumento inconsciente. Posto seja o indivíduo quem fornece, sempre, as faculdades psíquicas, a influência invasora dele se aposta e o governa, aniquilando-lhe a vontade. Bem fundadas me parecem essas considerações do professor Denton, e nos casos precedentemente examinados já se nos deparou, com a senhorita Edith Altone, o mesmo fenômeno de identificação da sensitiva com a delicada mentalidade de um pombo-correio. Com a senhora Elizabeth Denton temos a identificação com as camadas de matéria, na análise psicométrica de uma rocha. O Sr. Kensett Steele, que fortuitamente descobriu em si mesmo faculdades psicométricas muito notáveis, diz a respeito: quando comecei as minhas experiências, via as coisas como se as fitasse das alturas de uma torre ou de um balão. De Sartre, não era sem maiores dificuldades que conseguia distinguir os detalhes. À medida que me exercitava em novas experiências, dir-se-ia que me aproximava gradualmente das coisas, até o dia em que, com grande surpresa, me vi transformar na mesma pessoa que se procurava descrever. Devo confessar que as primeiras experiências eram para mim muito mais interessantes do que as últimas, pois eu contemplava, então, as coisas com olhos de uma criatura do século XX, garantida pelos conhecimentos atuais, ao passo que agora as vejo com olhos de quem, vivendo na época que a transporta o objeto, não pode bem julgar o ambiente em que lhe envolve. Daí resulta que, sem a presença de um hábil pesquisador, pronto a interrogar-me sobre assuntos importantes, não me fora possível aludir a muitos incidentes curiosos e concludentes e, sem embargo, visualizados. Se, por exemplo, me apresentassem um objeto proveniente da Rua da Esquadra, de há 150 anos, eu não diria talvez nada em vendo cabeças humanas à porta das prisões do tribunal, isto pela simples razão de tal espetáculo lhe parecer naturalismo. Leeds, 1909, pág. 20. Pelo que toca às condições psicológicas que engendram nos sensitivos esse estado de identificação, pode-se admitir o fundamento das observações de Denton, mediante as quais o fenômeno deve ser atribuído à sensibilidade dos psicômetras, que provocaria a dominação e obnubilação do próprio espírito, sob as influências que os invadem. Se quiséssemos investigar ainda mais profundamente a razão dos fatos, poderíamos advertir que eles se originam, possivelmente, de um fenômeno de sintonização entre o sistema de vibrações, constitutivo da personalidade do sensitivo, e o sistema de vibrações contido na aura psicometrada. Dever-se-ia então supor que, assim como fazendo timbrar uma corda harmônica ao lado de outra no mesmo tensivo grau, esta lhe corresponde em ressonância, assim também, quando um sensitivo entra em relação com a aura de qualquer objeto, que significa que ele conseguiu sintonizar o sistema de vibrações da sua própria natureza com o contido na aura que lhe interessa, pois de outro modo impossível lhe fora percebê-la e interpretá-la. Ele vibra em uníssono com o sistema de vibrações da aura com que se relaciona, o que vale dizer que sentem-se todas as sensações organopsíquicas, ou os estados da matéria que contribuem para especializar o sistema de vibrações contido na aura psicometrada. Ele deve, portanto, sentir-se identificado com a pessoa viva ou morta, com o ser animal, organismo vegetal ou matéria mineral, a que se refere a aura contida no objeto. 9 graus Celsius. Aso. Nos comentários dedicados aos casos precedentes, fiz alusão às faculdades psicométricas do Sr. Kensett Steele. Agora, aqui reproduzo um primeiro episódio desse gênero, por ele mencionado em conferência que pronunciou em Londres, na sede da Aliança Espiritualista, Leeds, 1909, pág. 31. Ao psicometrar frequentemente se deparam numerosas dificuldades a vencer. Temos, em primeiro lugar, a dificuldade proveniente de diversas influências contidas no próprio objeto, e que se podem dividir em paralelas e superpostas. Chamo paralela a influência que se apresenta quando o objeto pertenceu a duas ou mais pessoas, ou quando composto de duas ou mais coisas diversas e reunidas. Vou citar um exemplo dessa natureza. Possuo uma espada de derviche, que serviu na batalha de Omdurman. Quando a tomei nas mãos e lhe toquei pela primeira vez o punho e a bainha, tive a visão de um fanático barbudo, tez bronzeada, envolvido em ampla capa, e que,
à frente de uma horda de muçulmanos, concitava os seus comandados ao extermínio dos infiéis. Estou em crer que deveria esperar algo de semelhante. Mas, eis que tendo desembainhado a espada e palpado a lâmina, tive uma visão bem diferente. Vi o semblante de um homem que parecia haver chegado ao extremo limite do esgotamento físico e que, revestido de antiga armadura, de origem europeia, estava perdido em deserta, imensa e arenosa planície. Ajoelhado, tinha ele diante de si um espadagão de punho duplo, evidentemente para substituir uma cruz, tal como se praticava na Idade Média, a utilizar qualquer sinal simbólico, para melhor se concentrar na prece. A mim me parecia que aquela criatura se perdera no deserto, separado dos companheiros de armas e, desesperançado já de qualquer socorro, preparava-se para morrer como cavaleiro cristão. Esse mistério foi pouco depois aclarado por um amigo, que descobriu na espada, quase imperceptível, a marca de fabricação, graças à qual podemos assegurar-nos de sua proveniência francesa, da época dos Tudores. Nesse caso, estimamos nela uma relíquia da última cruzada, composta em sua totalidade quase que só de franceses, capturados ou exterminados pelos sarracenos. Evidentes eram na lâmina os sinais de seu encurtamento, feito por quem a recolhera, reduzindo-a ao tamanho das espadas comumente usadas pelos maometanos. Nessa narrativa do Sr. Kenset Steele encontram-se vários outros fatos do mesmo teor. Como explicar-lhes a origem? Em primeiro lugar, é evidente que, para esclarecer o episódio do cruzado, concordando com a origem da espada psicometrada, não seria possível nos afastarmos muito da hipótese que leva a considerar o objeto capaz de contar a sua própria história. Nessas condições, se de um lado a análise dos fatos leva a eliminar a primeira forma dessa hipótese, autorizando a crer que a aura do objeto seria diretamente registrada pela matéria, por outro lado ele nos obriga a substituir essa primeira forma por qualquer das duas variantes, segundo as quais os sensitivos entrariam em relação com uma ambiência metaetérica, ou com o éter do universo, que, devendo ser de natureza onipresente e, por consequência, imanente na matéria dos objetos psicometrados, receberia e conservaria os sistemas de vibrações correspondentes aos acontecimentos sobrevindos a seus possuidores. 10 graus Celsius ASO. Podendo a teoria que atribui aos objetos a capacidade de revelar a própria história ser tida como fundamental para a explicação de fenômenos psicométricos, convém examiná-la sob todos os seus aspectos. Reproduzo aqui, de start, um novo exemplo no qual se observa outra modalidade da fenomenologia. Tomei de uma série de experiências da senhorita Edith Altorni, publicadas em Leeds, 1903, pag. 173. Diz a senhorita Altorni: no outono passado recebi de presente uma secretária antiga, cujas gavetas não revolvi, até quinta-feira última, 11 de março. Ali eu encontrei uma coleção de relíquias guardadas por um ancião, entre elas um pedaço de pano de linho antiquíssimo, do tamanho de algumas polegadas. Um tal ou qual escrúpulo me impediu de condenar ao fogo esse retalho, bem como outros artigos insignificantes obreias, lacre, etc. Não obstante, a ideia de psicometrar tais objetos longe estava do meu pensamento, e só me veio horas depois. Porque pensava não tomar este retalho de linho, a ver se ele me revela algum pormenor de sua história. Pois aqui tendes a história, desde o instante em que o tomei, senti-me transportada à abadia de Westminster, precisamente a um compartimento sombrio no qual mal se respirava. Havia ali uma espécie de exposição seroplástica, reconhecendo eu a Rainha Isabel numa das figuras, vestida com magnífica saia de veludo recamada de esplêndidos enfeites. E a mim me parecia entrever também o linho, debaixo da saia. Vi, depois, surgir um esquife, seguido de um carro funerário e finalmente a numerosa comitiva de um enterro, que se dirigia lentamente na direção de Whitechapel. Levavam os homens coletes de lã e chapéus da época dos Tudores, as mulheres, saia curta e coifa. O seguir, encontrei-me de novo no interior da abadia, em pequena capela na qual vibravam acordes de música instrumental muito simples, com predominância de gaitas de folha e instrumentos de madeira. Já meu pensamento se concentrava na morte de um homem jovem. Pouco depois, vi-me na Torre de Londres, atravessei a Torre Verde, entrei na salinha da Torre Belchamp, em cujas paredes se escrevem tantos nomes. Ali estava um homem revestido em manto de parada, com colarinho de pregas. Rosto oval, pálido, cabelos castanhos, curtos, fronte estreita e alta, mãos brancas, esguias, de unhas bem cuidadas. Esse homem lia um livro em pergaminho,
cujas letras maiúsculas de cada linha eram ricamente coloridas. A minha impressão era de que se tratava de um homem de letras. Vi que retirava do gibão um rosário e beijava-lhe a cruz. Ao vê-lo assim, afigurava-se-me que estivesse profundamente acabrunhado pela morte de alguém. De seus lábios como que brotava uma prece, enquanto com a mão esquerda estendida, na direção da Torre Branca, parecia indicar que para ele se dirigia o pensamento. Agora outra representação se me desdobra à vista. Na profundez da noite, distingo o pequeno batel à flor de um rio. Um homem munido de achote desamarrou a corda que prendia o barco ao barranco e vogava para Londres. De novo na Torre de Londres e precisamente no compartimento redondo da pequena torre. Várias mulheres em corpetes de lã costuravam e conversavam em tom geral de tristeza, como se tratasse de luto, antes nacional que privado. Dali me transportei a Sheapid, onde as casas me fizeram evocar decorações teatrais. Reconheci-me, então, na loja de um negociante de fazendas, às voltas com duas freguesas, e ouvi distintamente as palavras Bretanha e Sachi. Logo imaginei que a fazenda que procuravam comprar provinha dessas duas regiões. Ambas as freguesas pareceram-me tristes, mas não angustiadas. O seguir, vi-me num compartimento escuro e frio, saturado do cheiro de vinagre misturado com algumas plantas aromáticas, e tive arrepios de pavor ao pressentir a proximidade de um cadáver. A cena mudou, ainda uma vez, e vi aparecer um carro fúnebre, sobre o qual se estendia, deitada, uma figura de cera amortalhada de forma principesca e toda uma multidão formigante ao seu redor. Finalmente, atravessei os subterrâneos da abadia de Westminster, aonde me chegavam, de longe, as vozes solenes de um órgão e onde movimentavam-se algumas mulheres ocupadas na arrumação e limpeza de poeirentas roupas, que me fizeram espirrar fortemente. Aquela poeirada secular sufocava-me. Sentia na boca um gosto de cânfora, sândalo e substâncias outras antissépticas, cujo nome ignoro. E aquela poeira formou diante de meus olhos uma sucessão de episódios históricos, muito fugazes, que não foi possível discernir o bastante para poder descrevê-los. Todavia, essa série de imagens gravou-me no espírito a convicção de que o antiquíssimo retalho de linho havia pertencido às vestes de uma personalidade real e que por isso fora transferido a uma figura de cera. Tudo isso assumia a feição de agradável lição da história e costumes ingleses, mas o valor das cenas entrevistas afigurava-se-me assaz duvidoso. Em todo caso, não me encontrava em condições de resolver o problema, porque meus conhecimentos concernentes à abadia de Westminster limitavam-se a uma rápida visita ao túmulo de Charles Dickens, em 7 de fevereiro do corrente ano. Resolvi, portanto, proceder a pequeno inquérito nesse sentido e foi assim que soube que as figuras de cera lá existiam realmente, conservadas na abadia, posto que não acessíveis ao público, e que provinham de um antigo costume, hoje esquecido, qual o do transporte processional da efígie do soberano falecido, revestida de sua real indumentária. Uma vez elucidado esse ponto, escrevi ao velho senhor que me havia presenteado com aquele móvel, a fim de saber se o retalho de linho psicometrado apresentava qualquer interesse histórico. Eis a resposta obtida, cara senhorita Edith, as suas induções são bem fundadas. Esse pedaço de pano tem, de fato, um valor histórico que não posso, contudo, precisamente determinar. Antes do mais, diga-se, ele pertencia à minha irmã, hoje falecida, que o tinha em grande apreço, por havê-lo recebido de pessoa relacionada com a abadia de Westminster. Muito grata ficaria se qualquer leitor destas linhas pudesse inteirar-me da época em que foi abolida a cerimônia do transporte das efígies reais em cera. Nessa narrativa convém notar a convergência admirável de todas as visões da sensitiva, por lhe darem a conhecer que aquele retalho havia sido cortado das vestes de uma figura real, ceroplástica, existente na abadia de Westminster. Daí se infere que a maior parte das imagens visualizadas não representam, provavelmente, fatos específicos produzidos em relação com o objeto psicometrado, mas unicamente imagens pictográficas ou representações simbólicas, transmitidas à sensitiva pelo seu eu subconsciente, com o fito de documentá-la sobre o que ela desejava evocar. Assim, por exemplo, a figura do erudito que murmura uma prece apontando para a Torre Branca, como a fazer-lhe compreender que era a personagem real a pessoa por quem exorava. Assim, igualmente, as duas senhoras que numa loja compravam tecidos, pronunciando as palavras Bretanha e Sachi, como para identificar a procedência do pano psicometrado. Essas duas visadas não podem ser tidas como reprodução de fatos antepassados,
mas como verdadeiras imagens pictográficas e simbólicas, destinadas a informar a sensitiva de fatos em relação com o objeto psicometrado. Se for verdade que esse novo aspecto das manifestações psicométricas contribui, até certo ponto, para explicar o problema que vimos confrontando, não pode ele, por outro lado, modificar as conclusões por nós adquiridas no intuito de lhes explicar a gênese. Com efeito, para nos inteirarmos dessa forma de indícios psicométricos de natureza simbólica é preciso, a despeito de tudo, recorrer à hipótese de uma influência pessoal depositada nos objetos pelas pessoas que deles se utilizam, ou a hipótese complementar dos sistemas de vibrações correspondentes aos acontecimentos através dos quais tenham passado os objetos. Sem essa sanção, inexplicável for a causa mediante a qual se estabelece a relação entre o sensitivo e as pessoas, coisas, ambientes metaetéricos ou éter do universo. E sem embargo, menos verdade não é que precisamos ter em conta o fato de as visualizações nem sempre corresponderem aos acontecimentos reais, inerentes ao objeto psicometrado. Consequentemente, deveremos dizer que, se na maioria dos casos a análise dos fatos demonstra a concordância da visão com os acontecimentos passados, há, contudo, exceções à regra, sob a forma de representações simbólicas, que tendem, igualmente, mas de modo indireto, a documentar os sensitivos sobre a história do objeto psicometrado. 11 graus Celsius. Azo vem expor agora algumas variedades mais ou menos curiosas e misteriosas das relações psicométricas, a começar por aquela em que a relação se estabelece espontaneamente, logo que o sensitivo se encontra perto de um objeto que lhe interessa, mas sem que de tal se precate sem ter tido contato com o referido objeto. No episódio a seguir, o fenômeno se verifica com a recepção de uma carta, como se ela tivesse atuado psicometricamente a certa distância, originando a formação do raporte com a subconsciência do remetente. Este caso é extraído do Jornal da Sociedade de Investigações Psíquicas, Vol. 17, Pag. 103. Relato nestes termos o reverendo W. M. Lewis, há 30 anos, mais ou menos, que mora a 6 milhas da cidade de Davidsead, Pembrokeshire, onde sou pastor de uma igreja não reformista. Achava-me em Londres, no mês de maio de 1890, quando, certa manhã, fui despertado pelo barulho peculiar do carteiro procurando introduzir a correspondência na caixa da portaria. Ainda sonolento, tornei a adormecer, mas não por muito tempo. Sonhei, então, que me encontrava em uma casa repleta de pessoas, atentas a um sermão do reverendo D.C.D., presidente, a esse tempo, de um colégio no Briconshire. A voz do pregador, aliás sempre fraca, mal se ouvia do lugar em que me detinha e eu me esforçava por apanhar-lhe algumas frases, sem o conseguir. Para isso, o que mais concorria era o barulho que vinha do exterior e, sobretudo, o som de uma charanga que acabou por tornar-se ensurdecedor, a ponto de fazer calar o orador. Procurei, então, acercar-me dele e exprimir-lhe o desejo de ir ouvi-lo no colégio de T, pedindo-lhe me desse a conhecer os seus temas. Esforçou-se em nos expor, mas os ruídos externos prosseguiam tão fortes que a mim não foi possível ouvi-lo. Todas as circunstâncias desse sonho me ficaram tão nitidamente gravadas na memória, que, ao vestir-me, nelas meditava intensamente, esforçando-me por coligir as causas do fenômeno. Ora, ao descer ao pavimento térreo, verifiquei que a única carta trazida pelo carteiro era de meu filho, então residente no colégio de Aberystwyth. Abrindo-a, verifiquei surpreso que ela se referia exclusivamente ao pregador do meu sonho. Meu filho aí contava que, precisamente no domingo anterior, a congregação tivera a honra de ouvir, na capela de que era ele titular, o reverendo D.C.D., cuja fama atraíra grande número de crentes e cujos sermões obtiveram memorável êxito em toda a região. Eu ignorava absolutamente que o reverendo presidente de T. tivesse a intenção de visitar Aberystwyth. Assim sendo, achei muito notável a coincidência do meu sonho com a chegada da carta noticiosa daquele advento. Contudo, eis aqui a circunstância ainda mais notável e insólita. Eu disse que, no sonho, a voz do pregador se tornava ininteligível, devido ao barulho externo e ao som de uma banda de música. Ora, quando de retorno ao lar, recebi a visita de meu filho em férias. Ao contar-lhe o sonho tão idêntico ao texto da carta, disse-me ele, o que há de mais estranhável nesse sonho que, no domingo da pregação do reverendo em nossa capela, mal apenas começava ele o sermão, quando passou na rua, que fica atrás da mesma capela, todo o cortejo de um circo de cavalinhos, o barulho dos carros, cavalo e povo era tal que, por algum tempo,
Nada se podia ouvir. Devo frisar este detalhe, posto que tenho estado uma ou duas vezes na capela de Aberystwyth, a sala entrevista em meu sonho correspondia a que lá existe realmente. O que correspondia à realidade era o barulho, de vez que este me chegava por detrás e não do auditório, tal como se verificou. Segue-se o testemunho de meu filho, na parte que lhe concerne. A circunstância teoricamente interessante do caso aqui exposto consiste no fato de ser a relação psicométrica estabelecida a pequena distância do objeto que lhe deu causa, sem qualquer contacto com o sensitivo. Quanto ao incidente psicométrico em si mesmo, é evidente que ele se reduz a um fenômeno de relação telepática, sobrevindo entre o sensitivo e seu filho, por intermédio da carta deste. As informações verídicas obtidas no sonho parece que foram hauridas na subconsciência do remetente. 12 graus Celsius aso neste outro episódio por mim destacado do interessante livro à vista, A Distância, no Tempo e no Espaço, de Edmond Duchatel, Pag. 49. O mistério da ligação é mais difícil de explicar do que no caso precedente, pois aqui o sensitivo revela acontecimentos verificados à distância do objeto psicometrado, como se este fosse suscetível de acolher as vibrações específicas dos acontecimentos que sucediam em seu próprio ambiente. Eis como discorre o Sr. Duchatel, para dar ideia de uma consulta completa, transcrevemos a experiência de 13 de setembro de 1909, com uma bolsa de senhora, guardada na gaveta de um armário até dezembro de 1903, data do falecimento da sua dona, em virtude do qual passou, de mistura objetos outros, para local diferente. A identificação dos fatos pôde ser feita de modo quase absoluto. Sentimentos de angústia, imaginária ou real, muita bondade, mas nada de ponderação, dores do lado esquerdo, impressão de chamas, de incêndio. Cenas ocorridas diante do armário onde a bolsa estava encerrada. Uma mulher de 25 a 40 anos se desvaneceu diante do armário. Vê-se também nesse compartimento uma cena dramática. 2 homens, tipo operário, trazem uma pessoa ferida, provavelmente um militar, a fim de ser pensado. Retrato em ponto grande, de um oficial, na parede do quarto. Uma porta do quarto condenada e anteriormente útil. Vaga sensação de uma pessoa desaparecida, depois de haver muito sofrido com o desaparecimento de outra. Sensação íntima e profundíssima. Em contacto com o objeto, uma carta de pesames, começando por cara filha, entre parênteses. A bolsa fora tocada há longo tempo por alguém de vida interior muito intensa, objeto assaz fluidificado. Sem que se possa excluir a possibilidade dos objetos registrarem, a curta distância, as vibrações específicas dos acontecimentos desdobrados no ambiente em que se encontrem, é muito mais provável, no caso especial em apreço, que o sensitivo, por intermédio do objeto psicometrado, se tenha achado em relação com o meio em que permanecerá o dito objeto. Efetivamente, se, no que concerne aos incidentes dramáticos ocorridos diante do armário, é teoricamente possível admitir que as vibrações específicas projetadas em torno por esses incidentes hajam sido registrados pelo éter imanente na bolsa psicometrada. Outro tanto não poderia dar-se com as outras revelações do sensitivo, tais como a existência de um retrato de oficial e de uma porta condenada, 2 coisas inanimadas e inertes, que não deveriam, portanto, emitir vibrações específicas, sem contar que a expressão porta condenada implica uma informação de natureza negativa, isto é, inexistente como fato em si, capaz de emitir vibrações informativas. Por outro lado, essas revelações se complicariam de si mesmas, ao admitir-se a ligação do sensitivo com o ambiente de onde provinha a bolsa, inclusive a pessoa que o habitava, provavelmente aparentada com a falecida dona daquele objeto. 13 graus Celsius aso essas considerações, nas quais tratamos de psicometria à distância, levam, naturalmente, a tocar no caso da psicometria de um meio ambiente, quando o sensitivo nele se encontre. Os fatos dessa natureza são assaz frequentes na fenomenologia psicométrica. É provável mesmo que eles se verifiquem, mais do que pudéramos supor, na vida prática diuturna. Eis o que a respeito observa o Sr. Duchatel. A sensibilidade do Sr. Paneg é de tal natureza que, penetrando em um quarto, experimenta estranha angústia, sempre que esse quarto foi teatro de acontecimentos mais ou menos trágicos, embora dele desconhecidos. É possível que essa mesma sensibilidade seja peculiar, em menor grau, a muitas pessoas e de molde a explicar vagos temores, indisposições e mesmo pesadelos, que certos temperamentos sensitivos, principalmente mulheres e crianças, experimentam em alguns sítios,
sem motivo apreciável e definido. Tudo nos leva a crer que essas reflexões do Sr. du Chatel têm fundamento real na prática. Lembro-me de que em meu livro, Os Fenômenos de Assombração, consagrei todo o capítulo via os fenômenos de psicometria do ambiente, que apresenta grandes analogias com algumas manifestações de assombramento. Deles não falarei, portanto, senão rapidamente, tanto mais quanto do ponto de vista teórico não suscitam considerações novas e nada apresentam de nitidamente característico. De Lead, extrai o seguinte caso, 1904, pag. 131, exposto pela percipiente, Sra. Catherine Bates, autora bem conhecida de várias obras apreciadas nos meios espiritualistas. Diz ela, há alguns anos comecei a ser penosamente influenciada pela atmosfera psíquica das alcovas, o que constitui, para mim, que viajo constantemente, pernoitando aqui e acolá, um grave inconveniente. Aconteceu-me, mais de uma vez, ter de deixar um quarto de hotel, belo e confortável, por outro pequeno e escuro, por se me tornar insuportável a atmosfera mental ou moral gravada no ambiente por qualquer dos seus ocupantes anteriores. No meu caso, penso que, em regra, a aura por mim percebida não é a do último hóspede e ainda não me foi possível formular uma teoria satisfatória, relativamente ao princípio seletivo pelo qual são determinadas essas percepções. Todas as vezes que consegui certificar-me de quem era a aura percebida como no caso que passo a relatar, verifiquei quase sempre que os últimos hóspedes não haviam deixado qualquer influência perceptível e que as minhas faculdades psicométricas tinham desanichado auras de antigos hóspedes, os quais, contudo, nem por isso se distinguiam por seu relevo pessoal. Estou, assim, inclinado a crer que algumas faculdades do caráter são, mais que outras, registráveis e que esse fato se liga à existência, nas mesmas qualidades, de um quantitativo maior de magnetismo pessoal, termo que emprego a falta de melhor expressão. Essa hipótese é, com efeito, a única capaz de explicar, de qualquer forma, esse princípio seletivo, na percepção dos fatos. Quanto a mim, tenho notado que as impressões mais nítidas e mais profundas, recebidas em semelhantes circunstâncias, provêm dos casos de ativa sensualidade. Mas, ainda bem que os sensitivos são também aptos a perceber as impressões puras e elevadas depositadas nos ambientes, notando-se, porém, que estas são de natureza muito mais genérica. Verdade é que todas as vezes que consegui analisar psicometricamente um temperamento, foi antes graças aos defeitos, que as boas qualidades ao mesmo pertinentes. Há alguns anos, achando-me na província, hospedada em casa de uma amiga, a Sra. M. ocupava um espaçoso e belo quarto. Desde a primeira noite, percebi que aquele cômodo estava misteriosamente saturado da influência de um homem. O que me revelava essa influência era uma forte sensualidade, de criatura não má, mas apenas fraca e inteiramente entregue às circunstâncias e aos seus pendores hereditários, à falta de poderes inibitórios. Vários outros traços característicos do seu temperamento me foram revelados simultaneamente, mas desses não me lembro assaz nítidos, de feição a poder descrever. O conjunto das impressões foi, contudo, tão pronunciado, que me dispus a iniciar um inquérito a respeito. Minha amiga tinha 2 filhos no exército, conheci-o eu, nada tinha de comum com o misterioso ocupante do meu quarto, outro, o mais velho, jamais o vira. Duvidando que pudesse tratar-se dele, pedi, a pretexto qualquer, me fosse mostrada a sua fotografia. O rapaz encontrava-se então nas Índias. Analisando o retrato, senti-me liberta da ansiedade moral que me assaltava, convencida de que o meu enigma ficaria sempre insolúvel. Minha amiga tinha ideias preconcebidas quanto às faculdades humanas supranormais, julgando-as puramente imaginárias. Eis porque me atirava indiretas irônicas, referentes ao inquérito que qualificava de uma das minhas habituais fantasias. Então, disse-lhe, agora que tive a prova de que não se trata do seu filho, vou descrever minuciosamente o caráter do indivíduo que ocupou esse quarto. Quando terminei minha exposição, a Sra. M. fitou-me grandemente admirada e, retirando-se para o quarto contíguo, de lá regressou com o retrato de um cavalheiro para mim estranho, e me entregou, dizendo, confesso que você acabou de descrever exatamente este meu cunhado, que, de fato, muitas vezes ocupou esse quarto, se bem que meus filhos o fizessem depois dele. Analisei, então, o retrato e reconheci nele o tipo de homem que se havia revelado de modo tão evidente pela psicometria.
Os casos dessa natureza, nos quais as percepções dos sensitivos apenas são de natureza genérica e se limitam a impressões mais ou menos vagas, quanto ao temperamento individual do hóspede de um quarto, não se podem explicar facilmente por comunicações estabelecidas à distância, entre o sensitivo e a pessoa inculcada. Aqui, deveríamos admitir que o sensitivo receba diretamente impressões da influência deixada no local pela pessoa que ali esteve. Nesse caso, para bem nos compenetrarmos dos fatos, preciso fora admitir que, mobiliário, paredes, assoalho, teto, todo o quarto enfim, possuem a virtude de receber e conservar os eflúvios vitais dos seres, ou as vibrações psíquicas correspondentes à atividade funcional de seus respectivos sistemas cerebrais. 14 graus Celsius. Eis aqui outro exemplo duplo da psicometria de ambiente. Difere do precedente pela circunstância de as percepções não advirem de um ambiente fechado, qual uma alcova, mas aberto, com um campo, e, de resto, concernentes acontecimentos velhos, de 22 séculos. A narrativa é extraída de um livro de viagens na Itália, do escritor inglês George Gissing, intitulado Bittioneansia, Pag. 83 a 85. Quando se verificou o incidente, achava-se o autor enfermo, na cidade de Crotona, onde Pitágoras fundara sua célebre escola. Possivelmente, na febre que o assaltava, estaria a causa predisponente à imersão temporária das suas faculdades supranormais. Eis o que diz Gissing: tornei-me momentaneamente vidente e confesso, experimentei uma sensação de bem-estar real, qual antes não conhecera, de perfeita saúde. Achava-me perfeitamente acordado e calmo, quando tive uma série de visões maravilhosas. Em primeiro lugar vi um grande vaso ornamentado de esplêndidas figuras, depois, um mármore sepulcral com baixos relevos de beleza clássica, perfeita. Sucederam-se, então, outras visões desdobradas e desenvolvidas em dimensão e complexidade. Presenciei cenas da existência social dos antepassados, vi ruas cheias de gente, cortejos triunfais, procissões religiosas, salões festivos e campos de batalha. O que mais me admirava era o colorido maravilhoso dos ambientes. Impossível dar uma ideia do esplendor desbordante das cores, que tonalizavam cada cena. Como poderia eu descrever com exatidão os detalhes de cada imagem visualizada? Coisas que não podia conhecer, e que a imaginação também pudera jamais criar, apresentaram-se-me com absoluta expressão de viva realidade. Surpreendia-me, muitas vezes, a contemplação de certos costumes pitorescos dos quais eu nada lera, motivos arquitetônicos inteiramente novos para mim, traços característicos diversos e insignificantes dessa tão remota civilização, que eu não pudera ter aprendido nos livros. Lembro-me de uma sucessão de rostos admiravelmente belos. Lembro-me, também, do sentimento de pesar que me assaltava quando alguma daquelas personagens se esvaecia a meus olhos. Para dar uma ideia das representações complexas que desfilaram a meus olhos, vou descrever uma visão histórica que, mais que todas, se me gravou na mente. Quando Aníbal, após a Segunda Guerra Púnica, se transportou com seu exército para o sul da Itália, fez de Crotona seu quartel-general. E quando, obediente às ordens de Cartago, abandonou a Itália, foi em Crotona que embarcou seu exército. Aníbal tinha consigo um contingente de mercenários italianos e, no intuito de os impedir se alistassem nas fileiras inimigas, ordenou-lhes que o acompanhassem à África. E como eles se recusassem a obedecer-lhe, o general cartaginês os concentrou na praia, onde foram todos massacrados. Ora, eu vi a costa de Crotona e o promontório com o respectivo templo, não tais como se apresentam na atualidade, mas como deveriam ser há 2000 anos. O drama daquela carnificina se desenrolou a meus olhos nas suas mínimas particularidades. E tudo aquilo resplandecia à luz de um sol maravilhoso, sob a cúpula de um céu transparente de tal modo fascinante, que, só de os evocar, ainda me sinto deslumbrado de tanta luz e tanta cor. A alegria estática de semelhantes visões valia bem os 10 dias de febre que elas me custaram e, apesar do intenso desejo de as renovar, nunca mais pude obter algo de semelhante. O respiradouro pelo qual elas se haviam insinuado ficara fechado para sempre. Mas, seja como for, eu acreditarei, eu sentirei sempre que, durante uma hora, foi-me possível contemplar aspectos da vida social de tempos remotos, tão de minha predileção. Se me objetam que essas visões não correspondiam a qualquer coisa de real, eu responderia pedindo me explicassem por qual milagre cheguei a reconstituir, com a mais minuciosa perfeição, um mundo que apenas conhecia pelas suas ruínas atuais.
Como se pode deduzir do seu relato, o autor está intimamente convencido de que as maravilhas visualizadas algo continham de verídico. A mim me parece que se não pode deixar de dar-lhe razão, considerando que ele severa, em relação aos detalhes históricos e motivos arquitetônicos pela primeira vez revelados no curso das suas visões, circunstância dificilmente conciliável com a hipótese alucinatória, mormente se aproximarmos essas visões de outras análogas, que podiam ser e foram, de fato, verificadas. Timbrando a hipótese alucinatória, observarei que, se antes das investigações metapsíquicas fora lícito aplicá-la a todo e qualquer fato inconciliável com a realidade conhecida, hoje isso não se justifica, diante da classificação de tantos fantasmas telepáticos, assombradores, premonitórios, incontestavelmente verídicos, bem como de tantas visões do passado, do presente e do futuro, rigorosamente autenticadas. Assim, pois, não é razoável recusa absoluta de experiências que, como precedente, conquanto não possam ser verificadas, contém elementos que não conseguimos explicar por outras hipóteses. Em acolhendo a opinião de Gissing admitindo que as suas visões constituem, como tudo parece indicar, uma reprodução autenticamente psicométrica dos acontecimentos a que se reportam, não restaria então, para explicar os fatos, senão recorrer a uma hipótese já precedentemente enunciada, ou seja, aquela pela qual supomos que os sistemas de vibrações correspondentes à atividade dos seres vivos e da matéria inanimada são registrados em um meio etéreo. No livro da Sra. Elsa Barker, intitulado Letters from a Living Dead, a personalidade mediúnica que se comunica assim se exprime a respeito da antiga civilização grega. O éter que domina esta quase ilha gloriosa tem nele gravados, em séries ininterruptas, os fastos do seu passado, audácias de pensamento e audácias de execução. E os feitos antigos são de tal arte radiantes, que fulguram através da camada de impressões que se lhes sobrepuseram. Essa afirmativa de origem mediúnica identifica-se com a hipótese por nós proposta, isto é, que o éter espacial é o meio receptor e conservador das vibrações correspondentes à atividade do universo. Dada a existência de uma categoria de fenômenos psicométricos com percepções provindas do ambiente, é força reconhecer que nenhuma hipótese se pudera imaginar mais convinhável do que essa, para lhes explicar a origem. 15 graus Celsius ASO. Relatarei agora alguns casos de psicometria premonitória assaz frequentes nessa ordem de fenômenos, limitando-me, todavia, a citar 3 exemplos, que não suscitam problemas especiais do ponto de vista psicométrico, mas provocam outros, e formidáveis, no tocante à sua gênese e ao problema filosófico do livre-arbítrio. Respigo o primeiro exemplo do Boletim da Sociedade de Estudos Psíquicos de Nancy, novembro de 1904, que inseriu o resultado de uma série de experiências feitas com o sensitivo Panere, pseudônimo de um escritor francês, autor de conceituada obra sobre psicometria e um dos principais sensitivos que o Sr. Edmond du Château utilizou na sua sindicância. A Sra. X nos conta o seguinte, de sua experiência pessoal: entreguei a Panega uma joia que constantemente trazia comigo, de há muitos anos. Logo que a teve em mãos, começou ele a descrever o castelo da Duquesa de Uzès, em Dampierre. Depois, acrescentou, percebo uma senhora morena, acamada numa alcova amarela. A seu lado está um médico que parece inquietar-se muito com o estado da enferma. Esteve a senhora doente, ultimamente? A minha resposta negativa, Panega acabou por dizer, neste caso, a enfermidade que eu vi deve ainda reaparecer. Ora, 15 dias depois, a predição se realizou. Enfermei gravemente, a ponto de inspirar sérios cuidados ao meu médico assistente. O redator do boletim assim comenta o caso. O Sr. Panega viu o clichê da enfermidade sem poder assinalá-lo no passado ou no futuro da consciente. Também poderíamos acrescentar que ele extraiu a informação no subconsciente, senhora, cujo organismo podia achar-se afetado dos sintomas precursores da moléstia que explodiria 15 dias depois. 16 graus Celsius. A maior dificuldade de solução é o que nos apresenta o problema de precognição, neste caso respigado da obra do Sr. Edmond du Château, intitulada A Vida no Tempo e no Espaço, Pag. 51. Aos 31 de julho de 1909 apresentamos à Sra. Elifa Ignace um objeto que pertencerá a outra senhora, cuja presença sabíamos, no momento, em Londres. Eis um extrato dos dizeres da psicômetra: esta pessoa está no interior e na região das montanhas. Neste momento prepara-se para sair. Ri, superficialmente,
Mas no imo do coração não está satisfeita. Ouço uma dama que lhe quereria dizer bichete assim que a chama sempre, e perguntar-lhe por que suspira de quando em quando. A senhora que assim fala não é muito alta, nem robusta. Francesa, de boa aparência, uns 40 anos de idade. Não foi sem desencanto que apontamos estes informes, inexatos no momento da experiência, ou seja, em 31 de julho. Contudo, eles se verificaram nos princípios de setembro, isto é, 35 dias depois. A minúcia das descrições, inclusive o apelido familiar, permitiu